Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um tema que divide bastante a opinião dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco. E esse tema é em relação a qual geração é a mais forte, a geração clássica ou a geração de Lost Canvas. E pra gente chegar a essa conclusão, o que eu vou fazer no vídeo? Eu vou comparar cavaleiro a cavaleiro, signo a signo. E aí nós vamos ver nessa batalha quais cavaleiros se sagram vencedores pra de fato a gente definir qual é a geração mais forte. E lembrando pessoal que essa é a minha opinião, então pode ser que vocês tenham uma visão diferente em relação a essas disputas que eu vou fazer. E o que eu vou pedir pra vocês? Teve uma visão diferente? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também. E pra gente já começar esse vídeo então, deixa aqui seu like. E se você está assistindo e ainda não é inscrito do canal, também já deixa sua inscrição. Isso não leva tempo nenhum pra vocês, pessoal, e ajuda muito no crescimento e na divulgação do meu trabalho pelo YouTube. Então, espero contar com vocês, hein? Agora vamos lá pro vídeo. E começando essas disputas, a primeira batalha será entre os Cavaleiros de Ouro do signo de Áries. Então a luta é entre Xion versus Mu. E eu sei que nesse momento, muitos de vocês devem estar pensando assim: ah, Diego, esse resultado é muito óbvio, é claro que o Xion ganharia facilmente do Mu. E calma pessoal, não é bem assim e eu vou explicar pra vocês. Se a gente comparar a versão do Xion na Guerra Santa em Lost Canvas com a versão do Mu da Saga de Hades, eu acredito que daria uma disputa bem legal. Claro, ainda assim, o Xion sairia vencedor realmente desse duelo, mas não seria tão fácil quanto muitos fãs acham. Agora, se a gente usasse como parâmetro a versão Xion Patriarca, que já é ele como grande mestre, aí com certeza o Mu não teria chance nenhuma, porque essa versão é muito mais poderosa do que o ápice do Mu. Então nessa primeira batalha, o vencedor é o Xion de Áries. E dando continuidade a essas disputas, a próxima é a do signo de Touro. Então nós veremos aqui o embate entre o Asgard e o Aldebaran. E nesse duelo eu vejo um desequilíbrio muito grande. Tudo bem que o nosso amigo Debas foi muito prejudicado pelo roteiro da obra original ali de CDZ. Só que realmente ele não teria chance contra o Asgard. Eu vejo o Asgard tendo uma vantagem muito clara pelo seu poder destrutivo. Ainda mais se a gente considerar a supernova titânica. Então com certeza nessa disputa, Asgard e Touro venceria. E essa próxima disputa é de gente grande, porque finalmente nós chegamos no signo de Gêmeos. Então o duelo será entre Asprus versus Saga. E essa luta aqui é muito complicada de analisar. Isso porque nós estamos falando de dois Golds que são extremamente poderosos e muito experientes também. E se eu fosse ressaltar a principal qualidade de cada um desses Golds, com certeza do Saga seria o seu poder destrutivo, que eu vejo tendo uma vantagem em relação ao Asprus. Já o Asprus, eu vejo ele sendo mais versátil em relação ao Saga, então ele teria ali mais possibilidades dentro da batalha, então esse seria o ponto forte dele. E após analisar todos os materiais aonde esses personagens aparecem, então aqui eu estou falando de anime, mangá, databooks, eu acredito que quem sairia vencedor dessa disputa seria o Saga de Gêmeos. E vocês aí, acharam que a disputa pelo signo de Gêmeos tinha acabado? Pois não acabou não, pessoal. A próxima luta será entre o Défteros e o Canon. E essa batalha é outra pedreiraça, porque nós estamos falando aqui também de dois cavaleiros muito poderosos. E nessa disputa, por mais que o Canon tenha ali feitos consideráveis na obra de CDZ, ele tem uma participação importantíssima na Saga de Hades, ainda assim eu vejo o Défteros tendo uma vantagem sobre ele. Isso porque eu considero o Défteros, além de mais poderoso, também mais versátil durante a luta. Então, nesse embate aqui, na minha opinião, o vencedor seria o Défteros. E dando continuidade às disputas, a próxima é sobre o signo de Câncer. Então nós estamos falando de uma luta entre o Manigold versus Máscara da Morte. E eu tenho certeza que muitos fãs de CDZ acham o resultado dessa luta óbvio, e eu consigo entender o motivo. Em Lost Canvas, os Cavaleiros de Ouro eles foram muito melhores explorados do que na série clássica. Então assim, concordo que nessa disputa o vencedor seria o Manigold, mas eu acho isso não por considerar o Máscara da Morte um personagem fraco, muito pelo contrário. Eu considero mesmo que o Manigold era superior em todos os aspectos em relação ao Máscara da Morte. Então assim, em relação ao poder, em relação a ele ter técnicas que o Máscara da Morte não possui, então ele tem uma variedade um pouco melhor. Eu acho ele mais versátil também no campo de batalha, então por esse motivo o vencedor dessa disputa seria o Manigold. E o próximo duelo será entre os Cavaleiros de Ouro de Leão, então estou falando de Regulus versus Ioria.
E essa disputa é muito mais complicada do que parece. E eu sei que nesse momento muitos de vocês estão pensando assim, Diego, você deve estar de brincadeira, você tá ficando louco? Como assim uma disputa complicada? O Regulus era o prodígio de Lost Canvas, era um dos Cavaleiros de Ouro mais fortes, se não o mais forte. O Ayora não teria chance nenhuma. E calma, pessoal, já vou explicar pra vocês. E eu concordo com vocês em relação ao Regulus, realmente aquele moleque era um absurdo. Porém, pessoal, a versão do Ayora do episódio G também é uma versão extremamente forte. E como tem muitas pessoas que não leram essa obra, a única visão que eles têm é em relação ao Ayora do anime, que na minha opinião é infinitamente inferior em relação ao Ayora do episódio G. Então acho que deu pra entender que essa escolha, essa definição não é algo tão óbvio assim, quando a gente compara todos os lados, compara todas as obras. Mas claro, tem que ter um vencedor. Então assim, seguindo por uma linha mais coerente, na minha opinião, quem sairia vencedor dessa disputa é o Regulus. E justificando um pouco pra vocês a respeito dessa minha escolha, realmente eu acredito que o Regulus ele era mais poderoso. Isso porque nós estamos falando de um menino que não chegou a atingir o seu ápice. Então esse cavaleiro no ápice, com certeza ele seria muito mais poderoso do que o Ayora. E quando a gente fala do Ayora, é como eu disse pra vocês, no episódio G, ele é um personagem extremamente poderoso. Então deixo até essa dica, quem não leu essa obra, leia que é bem interessante. Só que, por mais que não há uma linha direta, né, não é uma obra canônica em relação à série clássica, à obra clássica, mas se a gente leva em consideração a cronologia dos fatos, ela antecede tudo que nós vemos ali na obra clássica. Então quando a gente acompanha essa história, fica um pouco estranho, de repente, esse cavaleiro ser tão poderoso antes, e depois ele, entre aspas, meio que tá nerfado ali. Então não fica muito coerente quando a gente compara tudo. Obviamente, pessoal, reforçando aqui, eu sei que uma obra não conversa diretamente com a outra, mas como a gente tem que levar em consideração alguns critérios e avaliar todos os materiais disponíveis a respeito de cada um desses cavaleiros, eu achei muito mais coerente escolher o Regulus por tudo que é apresentado do que escolher o Ayora, porque de fato em uma obra ele estava muito forte, na outra nem tanto, então há essa oscilação muito grande. Então, por esse motivo, a minha escolha foi o Regulus. E dando continuidade às disputas, a próxima será entre os Cavaleiros de Ouro de Virgem, então estou falando de Asmita versus Shaka. E essa aqui também é uma luta muito complicada de analisar, porque muitos fãs consideram Asmita uma versão melhorada do Shaka. E pessoal, eu até consigo entender o motivo disso, realmente esse personagem ele é muito poderoso, ele tem técnicas impressionantes e feitos muito consideráveis dentro da sua obra. E mesmo o Asmita sendo esse adversário muito poderoso, eu acredito que o Shaka teria total condições de ganhar dele. Por quê? Se a gente analisa todos os feitos do Shaka nessas obras onde ele aparece ali de Cavaleiros do Zodíaco, e também se nós analisarmos os databooks que trazem informações importantíssimas a respeito desse cavaleiro, nós vemos o quão poderoso ele é. Então realmente nesse embate Asmita versus Shaka, na minha opinião, o Shaka sairia vencedor. E dando continuidade às disputas, a próxima é do signo de Libra. Então nós estamos falando da versão Doku Lost Canvas versus a versão Doku da obra clássica. E a única certeza que eu tenho desse embate é que o Doku vai sair vencedor, isso sem sombra de dúvida. Mas brincadeiras à parte, pessoal, se nós analisarmos essas duas versões dele, a versão de Lost Canvas ela é muito poderosa sim, mas nós estamos falando de um cavaleiro que não tinha tanta experiência assim. Já a versão da obra clássica, nós estamos também falando de um cavaleiro extremamente poderoso, atrelado à experiência que ele adquiriu ao longo dos anos. Então, se fosse para apostar em uma dessas duas versões, na minha opinião, a versão que sairia vencedora é a versão da obra clássica. E agora chegou a vez dessa disputa que com certeza vai ser muito feroz. Estou falando do signo de Escorpião. Então a disputa é entre o Cardia versus Miro. E eu não tenho dúvida que esse embate aqui, ele seria muito frenético. Isso porque esses dois cavaleiros, eles têm personalidades e estilo de luta muito parecidos. E o resultado dessa luta seria praticamente um empate técnico. Isso porque as técnicas são bem parecidas. Só não seria de fato esse empate técnico devido à habilidade especial do Cardia, que é a agulha incandescente. Então, essa habilidade, ela desequilibraria a luta pro lado dele, fazendo com que esse Gold de Lost Canvas se consagrasse o vencedor da luta. E a próxima luta, na minha opinião, é uma das mais complicadas de avaliar. Isso porque eu estou falando de uma disputa entre os Cavaleiros de Sagitário, Sísifos versus Aiorus.
E eu considero essa avaliação muito complicada porque o Aioros ele não aparece muito ali na obra clássica. Ele tem realmente aquele papel muito importante dele no começo, porém depois ele não aparece tanto. Então por esse motivo, nessa avaliação eu também vou considerar outras obras de CDZ. E começando as minhas observações pelo Sísifos, nós vemos em Lost Canvas que esse cavaleiro ele é muito poderoso. Ele é considerado um líder entre os Cavaleiros de Ouro devido à sua influência, sua postura, e também nós vemos que ele tem uma variedade de técnicas maior e bem diferente em relação às do Aioros. Já no caso do Aioros, como eu disse, ele não aparece tanto assim na saga clássica. Ele tem aquela participação importantíssima no início, salvando a deusa Athena. Porém, depois, realmente nós não temos muitas informações a respeito dele na obra clássica, o que é muito diferente em relação às outras obras de CDZ, onde nós vemos e conseguimos ter uma noção realmente do poder desse cavaleiro. E uma observação, uma curiosidade bem interessante, é que no episódio G, o Aioros ele é considerado um dos Cavaleiros de Ouro mais fortes de todos os tempos. E também ele é um dos poucos cavaleiros que tem o título ali de lendário. Então, analisando todas as informações e fazendo um complemento com os databooks, na minha opinião, o cavaleiro que seria vencedor dessa disputa é o Aioros. E finalmente chegou a disputa entre as Excaliburs. E com essa dica ficou muito fácil, então eu estou falando do signo de Capricórnio e o embate será entre o El Cid versus o Shura. E eu sei que grande parte da fanbase de CDZ acha que o El Cid ganharia facilmente essa luta, e eu discordo completamente. Isso porque o Shura, assim como outros Golds da geração clássica, eles aparecem pouco realmente pra gente ter uma avaliação mais detalhada a respeito deles. Só que quando a gente analisa outras obras de CDZ, como por exemplo o episódio G, a gente consegue ver que o Shura era extremamente poderoso. Já no caso do El Cid, eu acredito que dispensa comentários, né, pessoal? Afinal, nós vimos o poder dele, nós conseguimos ver feitos consideráveis na Guerra Santa, e não foi à toa que ele ganhou o apelido ali de Matador de Deuses. Nós vimos o estrago realmente que ele fez na Guerra Santa. E seguindo o mesmo critério que eu tive ao avaliar o Aioria, eu também vou usar aqui para definir quem sairá o vencedor. E na minha opinião, quem ganharia é o El Cid. Isso porque nós vemos realmente também essa grande oscilação de poder do Shura em relação às obras. Então, mesma coisa que aconteceu com a Aioria. Um personagem muito poderoso no episódio G, quando chega na série clássica. Por mais, novamente, pessoal, eu sei que elas não conversam entre si, uma é spin-off, outra é obra canônica, mas é o referencial cronológico que nós temos. Então fica meio estranho, ficaria um pouco incoerente se eu escolhesse o Shura nessa disputa. Por esse motivo, o vencedor é o El Cid. E dando sequência às lutas, a próxima é do signo de Aquário. Então estou falando de Degel versus Camus. E fazendo uma avaliação em relação a esses personagens, o que eu notei, galera? Uma grande diferença em relação aos feitos de cada um e também em relação aos poderes. E o Camus é um cavaleiro de ouro forte, ele é um mestre conceituado, mas sinceramente eu acredito que ele não teria chance nenhuma contra o Degel. Isso porque eu vejo o Degel sendo superior em todos os aspectos relacionados ao Camus. E principalmente se a gente considera os feitos do Degel, que realmente durante a obra de Lost Canvas ali são feitos consideráveis. Por esse motivo, num embate entre Camus versus Degel, na minha opinião, Degel seria o vencedor. E finalmente nós chegamos à última disputa. E como eu sempre digo, por último, mas não menos importante, vem o signo de Peixes. E essa disputa agora será entre Albáfica versus Afrodite. E nessa disputa eu vejo uma clara vantagem para o Albáfica, isso porque eu considero ele melhor em todos os quesitos comparado ao Afrodite. Então estou falando em relação ao poder, as técnicas, habilidades, experiência no campo de batalha, inteligência. Sem contar também a questão do sangue do Albáfica, que torna esse cavaleiro muito mais letal do que o próprio Afrodite de Peixes. Então por esse motivo, na minha opinião, o vencedor dessa luta seria o Albáfica de Peixes. Então fazendo essas disputas e comparando as gerações, qual conclusão nós chegamos, pessoal? De fato, a geração de Lost Canvas era uma geração mais promissora e era uma geração mais poderosa. Então o resultado das batalhas ficou 9 vitórias para a geração de Lost Canvas contra 4 vitórias da geração clássica. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você concorda com os resultados que eu coloquei em cada uma dessas lutas. E outra coisa, pessoal, deixa aqui nos comentários também se vocês gostaram do novo cenário aqui do canal. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima. Fui!